Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje nós vamos falar sobre os problemas intestinais que fazem parte da rotina de muita gente, mas nem sempre recebem a devida atenção. Sintomas como dor abdominal, alterações no funcionamento do intestino, cansaço constante acabam sendo muitas vezes ignorados ou tratados como algo passageiro. O que muita gente não percebe é que esses sinais podem indicar condições que precisam de acompanhamento e cuidado. E entender melhor quando o corpo está dando um alerta faz toda a diferença. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a médica gastroenterologista Dídia Bismara Curi. Bom dia, Dídia. Bom dia, é um Prazer. prazer. Prazer Prazer estar enorme te aqui. receber aqui, né, para conversar um pouco sobre sua especialidade, especificamente sobre as doenças inflamatórias do intestino. E aí eu gostaria que você já falasse para a gente o que são exatamente essas doenças inflamatórias. Bom dia, pessoal. É um prazer a gente estar aqui. Realmente é a minha maior especialidade, doença inflamatória intestinal e os distúrbios funcionais do aparelho digestivo. Quando nós falamos em doença inflamatória intestinal, nós estamos falando de duas entidades específicas, que virou até sinônimo de doença inflamatória, né? Que é retocolite ulcerativa e doença de Crohn. No passado, se acreditava que essas doenças que eram originadas do emocional, que eram doenças de patologia cirúrgica, né? Então eu tinha uma lesão ali, eu tirava ela e estava tudo resolvido. Mas, com o avanço da medicina, nós conseguimos hoje entender que essas doenças, digamos assim, que elas seriam primas de primeiro grau, mas elas não são a mesma doença. Perfeito. Então, uma retocolite não tem como evoluir para uma doença de Crohn não tem como evoluir para uma retocolite, e aquele estigma que nós também tínhamos, é Crohn, é magrinho, esse estigma realmente é um estigma, tá? Inclusive vou dar aula agora num congresso brasileiro falando sobre obesidade e doença de Crohn. Então, da onde vêm essas doenças? Será que essas doenças elas viriam da minha carga emocional? Não, a carga emocional ela não é a causa das doenças inflamatórias. Então, se sabe hoje que a doença inflamatória, ela é um distúrbio, digamos assim, genético. Então, para a doença de Crohn, tem par de cromossomo alterado, assim como para a retocolite ulcerativa. Então, imaginemos o seguinte, que eu tenho esse par de cromossomo alterado, se acredita que o intestino tenha 50 bilhões de bactérias, então essas bactérias, elas olham para a luz, para a pele do intestino, para o sistema imunológico, e elas dizem: "Oi, tudo bem? Como você vai? Tudo bem". Então todo mundo convive num estado de inflamação crônica bloqueado. Nas doenças inflamatórias intestinais, em algum momento, essa inflamação não vai estar bloqueada. Por quê? Porque ocorre uma alteração da permeabilidade do E o que é que intestino. leva a essa alteração? Essa alteração, ela pode ser, causada pelo uso de analgésicos e anti-inflamatórios, tá. Hoje se sabe que dentro desse complexo, da microbiota, a microbiota também pode ser afetada com o uso do álcool, mas o ponto muito chave na doença inflamatória é o uso de analgésico e anti-inflamatório, tá. Então, aumentando a permeabilidade e dando toda essa desorganização. Quais mais outras coisas que podem estar envolvido? É uma doença tipicamente de país industrializado, de cidade industrializada, né? Embora tenha alguns estudos na África mostrando também doença inflamatória, mas o meu estilo de vida, aí eu vou entrar para falar sobre a grande teoria, que é a teoria da higiene. Então, assim, imagina só, na nossa infância, lá atrás, todo mundo brincava na terra, entrava em contato com a bicharada lá da terra e estava tudo Perfeito. bem.
né? Cada vez mais, conforme a gente foi industrializando, é só pensar nos nossos filhos, se eles estão na terra brincando, se eles chegam sujos em casa. Então, a gente está muito menos exposto a agentes externos, né? Perfeito. E isso chama-se teoria da higiene. Então, eu tenho uma predisposição e estou associado a menor tendência de exposição ao meio ambiente. Então, isso vai deixando o meu sistema imunológico mais fraco. Perfeito. Então, se acredita, então, que a doença inflamatória seja o conjunto daquele material genético com a microbiota e o meio ambiente dando uma Em resposta relação ao inflamatória. estilo de vida, quais são os fatores mais importantes que ajudam a desencadear as doenças? Então, o estilo de vida é muito importante a gente levar em conta o estresse. O estresse, a Então, ansiedade, existe um componente que pode ser o desencadeante, ele é atenuante. atenuante. Ele é Tá. atenuante. Então, por exemplo, assim, ó, em termos de doença inflamatória, porque em termos de distúrbio funcional, eixo Sim, intestino-cérebro muda completamente o perfeito. raciocínio, né? Mas assim, ó, é óbvio que uma pessoa que recebe o diagnóstico de doença inflamatória intestinal e ele sai da atividade da doença, depois a gente pode falar sobre isso, é como se tivesse uma guilhotina o tempo todo ligado. Então, deixa esse paciente no estado de hipervigilância, no estresse contínuo. É óbvio que isso vai alterar a microbiota, Perfeito. entende? Mas não é a causa. Entendo, Né? entendo. Muito interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Depois a Sim, gente volta para falar quais são as diferenças entre uma e outra. Pode perfeito. ser? Pode, perfeito. Já voltamos. Fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cassemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais.
Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Didia Bismara Curi, ela que é médica gastroenterologista. A gente conversa sobre doenças inflamatórias intestinais, especificamente sobre o Crohn e a retocolite ulcerativa. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as diferenças Sim. entre as duas. A retocolite ulcerativa, ela afeta precisamente o reto e o sigmoide. Então, a gente vai começar um raciocínio só baseado no intestino, tá? Da diferença. Então, reto, sigmoide. Mas, em pacientes jovens, para a retocolite, depois eu vou falar de Crohn, essa doença ela pode abrir um quadro com uma manifestação no intestino mais contínua, afetando mais, digamos assim, colo direito, uma porção maior, né? Então, isso se chamaria colite esquerda ou uma pancolite. Perfeito. Essa inflamação, ela é contínua, certo? Já na doença de Crohn, você pode ter úlceras localizadas, lesões, né, no reto, no sigmoide, você pode ter lá em cima, no ilho terminal, tá? E você também pode ter uma pancolite de Crohn, tá? Então, existe um ponto de interrogação na seguinte questão. Imagina que eu recebi um paciente que chegou para mim com um diagnóstico endoscópico de uma pancolite retocolite. Estava tão inflamado, que o endoscopista, mesmo tendo expertise, ele descreve uma pancolite. Perfeito. Né? Aí você começa a tratar, daqui a pouco surge uma úlcera lá no intestino delgado. Então, assim, ó, a retocolite ela não afeta o intestino delgado. Então, se acredita que aquela pancolite que abriu lá atrás já era uma doença de Crohn, mas estava tão inflamado que não dava para perceber isso. Então, o mundo tem observado que tem havido no mundo inteiro um aumento da doença de Crohn. Aí se coloca um ponto de interrogação: será que a doença aumentou porque era aquelas pancolites que a gente dizia que era pancolite retocolite ou porque aumentou mesmo? Isso em termos de intestino, tá? Então, uma poupa espaço no cólon, outra não. Uma dá reto sigmoide, a outra dá mais em delgado. Isso. Quanto mais alto a doença, tanto para pancolite quanto para Crohn, mais grave é o paciente, tá? Então, existe um estudo denominado Farmers e colaboradores que ele nos diz o prognóstico daquela doença. Então, qual é o risco de complicação? Depende da idade, e essa é a idade abaixo de 35 anos. É ela que vai me dar um quadro de uma doença mais grave, isso no perfil inflamatório. Mas eu posso ter, e às vezes acontece, para a doença de Crohn, eu ter uma doença não muito complicada no colo, mas eu ter fístulas, que seriam comunicações entre um local e outro. Então, é uma doença importante, é uma doença grave, tá? É muito interessante porque quando o paciente chega para nós, e eu gostaria de só dar um dado, hoje, Campo Grande, no nosso consultório, a gente tem isso publicado fora do Brasil, nós temos 567 pacientes com doença inflamatória. Bastante gente, não somente no seu consultório, não, né? são todos de Campo Grande, mas o que eu quero dizer é que aquele estigma que a gente tinha da nossa geração é uma doença rara, não é rara. É verdade. Ela é muito comum. E quais são os sintomas mais comuns dessas doenças e que, por vezes, podem passar desapercebidos? Sim, vamos pensar de uma forma generalizada, porque tudo vai depender do local onde a doença insere, tá? Mas geralmente seria uma dor abdominal, aquela dor que vai e vem, uma alteração do hábito intestinal, diarreia, pode ter perda de peso, dependendo da localização, tá? Mas eu também posso abrir o quadro com a manifestação fora do intestino, tá? Então, por exemplo, assim, ó, de repente eu tenho uma dor articular hoje, aí eu vou num ortopedista, daqui a pouco eu vou num reumato,
e vou passando. Aí tem um olho seco. Então, lá na frente, aparece o colo doente. Então, existe um outro estudo mostrando qual é o tempo de diagnóstico, não de quando eu tive dor abdominal, diarreia, sangramento, mas o início da manifestação da doença para o diagnóstico. Nos Estados Unidos, em termos de 9 anos, em Campo Grande, em termos de 7 anos. Então, eu posso ter essa manifestação só pensando em intestino, mas é importante a gente lembrar que ela não atinge só o intestino. Então, por exemplo, eu tenho 3 casos no consultório Crohn em face, e eu publiquei esse caso fora do Brasil. Então, o paciente vinha tratando com uma acne maligna e ele não melhorava. Ele me procurou por conta de uma diarreia, tinha lesão no cólon, a gente biopsiou a pele e tinha Crohn. É interessante, né? Agora, o diagnóstico definitivo da doença, que às vezes acaba atrasando um pouco, né? Exatamente. Como ele é feito? Na maioria dos casos, porque veja, nesse paciente que eu citei, o diagnóstico acabou sendo feito pela biópsia, propriamente dito, mas são casos raros, né? Claro. Mas geralmente é feito o diagnóstico por colonoscopia. Agora, vamos imaginar uma outra cena. Eu fiz uma colono e esse paciente tem toda a história que está me apontando para doença inflamatória, para Crohn, e eu digo, você não tem nada. Tem um equívoco, porque eu deveria fazer uma enteroscopia, porque o local preferencial da doença de Crohn, ou uma cápsula, né, é no intestino delgado. Perfeito. Né? Muito interessante, Didi. A gente vai fazer um intervalo e volta para falar sobre o tratamento. Tenho certeza que todo mundo está esperando a gente falar disso. Exato. Tá bom? Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Dídia Bismara Cury, ela que está dando uma verdadeira aula para a gente sobre as doenças inflamatórias intestinais. Dídia, a gente falou sobre a origem da doença, a gente falou sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, tratamento. Então, evoluiu muito, né? muito, absurdamente, É. sabe? Absurdamente. Eu me lembro que quando eu estava terminando o meu mestrado, chegou no Brasil um dos primeiros medicamentos, que eu não vou falar o nome comercial, mas é o 5-ASA, digamos o nome, né, farmacológico. E lá na Unifesp, assim, eu queria ver esse 5-ASA, meu Deus do céu! Então, assim, hoje a gente tem steps muito mais elevados que isso. Então, olha só como é fantástico. O que vai determinar o que o paciente vai usar? Existe uma classificação, na verdade são duas, classificação de Montreal e classificação de Viena. O que ela me diz? Então, um paciente chegou, eu rastreei, eu vi a parte óssea, porque nós temos aqui em Campo Grande pacientes que o diagnóstico foi feito baseado na parte óssea, e outros que foi feito na parte ocular. Olha como é complexo. Sim. Então, a gente já rastreou por onde anda a doença inflamatória, e eu vou colocar numa tabela a idade do paciente, a localização da doença, a extensão da doença e o comportamento, ou seja, é só inflamatório ou é fistulizante para Crohn. Então, nessa tabela, eu tenho, com a experiência, porque não tem uma receita pronta, tipo, você tem uma úlcera gástrica com Helicobacter, você vai tomar esse remédio. Aqui não. Então, eu vou entender que isso vai me dar o prognóstico e por onde eu tenho que começar. Então, a gente sai daquela ideia que a gente tinha, que todo mundo usa isso. Aí eu tenho Crohn, eu tenho retocolite, eu uso isso, eu uso aquilo. Cada paciente deve usar aquela droga para ele. Então, nós temos hoje os 5-ASAs, a gente ainda tem o corticoide, que você vai acabar dando para esse paciente numa fase aguda, até o remédio chegar na casa da saúde, os convênios liberar e tudo mais, tirar o paciente do problema, né? Aí nós temos os imunobiológicos, né? Então, trouxeram uma evolução muito grande. Exatamente. O Crohn tem, imagine uma orquestra, né? Então tem um maestro lá tocando, tá tudo bombando. Não faz sentido para um paciente com doença extensa eu dar um medicamento muito básico, que é o guarda lá que vai dizer onde o doutor Ayashi é o estúdio dele. Então, a gente vai lá e ataca o maestro para parar essa orquestra, né? Então, assim, o tratamento é puramente individualizado, sabe? E é muito importante que o médico pegue na mão do paciente e diga assim, olha só, você agora está aí no fundo do poço, mas eu vou puxar você e você vai ter uma qualidade de vida super boa. Isso é importante, a qualidade de vida melhora muito? Absurdamente, absurdamente. Eu tenho pacientes que chegaram no consultório com colostomia, muito traumatizados. Não estou falando nada dos outros colegas, só estou falando do perfil do paciente, né? Porque é uma doença que atinge jovem, então ele tira dos bancos escolares, né? Então, aquele que já abriu quadro
complicado, que obstruiu, que perfurou, ele vai para a cirurgia, ele pode ter uma colostomia, e você consegue reverter. Então, muitas vezes o paciente diz assim para mim, mas doutora, eu vou sair dessa? Mas claro que vai, porque sai, sabe? E é E o fantástico. tratamento que o paciente que faz o segmento adequado, o tratamento de forma correta, ele tende a ter menos crises ao longo da vida. Com certeza. E uma coisa interessantíssima, além do tratamento, que a gente sabe, olha que legal, conforme a gente vai ascendendo em idade, a doença vai se tornando mais leve, mas a vigilância tem que ser maior, entende? Por conta do risco de câncer de cólon. Uhum. Então, se sabe que o paciente que tenha, que faz tudo certo, tá ok, ele tem muito menos chance de ter um câncer de cólon, que é o que a gente mais teme, Claro. né? Do que aquele que, eu tô bom, eu não vou mais. Então, este daqui, ele tem uma chance de 73% de ter uma neoplasia no futuro, entende? Então, é muito fantástico o tratamento da doença inflamatória, porque os pacientes, eles se sentem gratos, eles ficam felizes, E entende? qual a importância do estilo de vida durante o tratamento? O que é que esse paciente deve fazer? Então, assim, ele tem que tomar o remédio, ponto, né? Ele tem que tomar o remédio, a gente tem que ir lá ver aonde estava a doença e repetir aquele exame onde estava a doença, tá? É importante eu ter, por exemplo, eu fazer um esporte? Claro que é. Por que que é importante o esporte? Por causa dos, assim como esporte, yoga, técnicas de relaxamento, né? Por que que é importante Eles esse... acabam por modular o sistema imunológico, né? Exatamente. Por que que é importante tudo isso? Isso é importante porque se eu olhar para o eixo intestino-cérebro, nós vamos entender que quando eu tenho técnicas de relaxamento, quando eu pratico esporte, inclusive tem até trabalhos mostrando sobre religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, digamos Exatamente, assim, né? entendeu? Então, o que que isso me propicia? Então, lá no eixo, melhora a circulação, melhora o índice de cortisol, aquele hormônio super legal do estresse, da ansiedade, tá? Que quando o cortisol está altão lá, vai cair a serotonina, vai afetar o sono afeta a minha qualidade de vida. Então, é muito importante praticar exercício, fazer técnicas de meditação, trabalhos de caridade, religiosidade, espiritualidade, independente de que segmento a gente tenha, Claro. né? Mas você olhar para a doença e dizer assim, eu entendo você, eu te aceito, mas eu não vivo por você. E é isso que é importante. Muito legal, muito Tá. bom mesmo, Didi. Eu quero agradecer muito a Imagine, oportunidade de te ouvir, né, de aprender tanto com você. imagina. Eu posso fazer um convite? Deve. Olha só, eu estou inserida hoje no curso de pós-graduação do Hospital Albert Einstein em saúde mental, Que legal. tá? Estou dando aula sobre eixo intestino-cérebro. E como nós estamos no maio roxo, que é o mês da doença inflamatória, por isso eu já estou a semana inteira de roxo, então eu convidei o professor Alfredo Simonetti para vir a Campo Grande. O Que Alfredo legal. Simonetti, ele pertence ao Café Filosófico da TV Cultura, ele é Que chefe legal. desse curso e ele vai estar em Campo Grande falando sobre saúde mental a semana que vem, na sexta-feira. E eu queria convidá-lo a todos para que a gente viva cada vez melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Obrigado obrigada, mesmo obrigada, e obrigado a muito vocês que nos obrigada. acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.